Olá, gente do Viva Voz, do filme do dia, ah, amantes do cinema e não só, né? Hoje eu queria falar de duas coisas diferentes, um filme e uma série. A série, todo mundo está falando nela, a série da Nara Leão, né? É efetivamente muito interessante. Por quê? Porque a Nara nunca foi uma personalidade pública muito conhecida, né? E através da série dirigida pelo Renato Terra, a gente vai entrando e com alguma suavidade nessa personalidade muito rica que é a da Nara Leão e vendo também a beleza, né, do seu trabalho, que é um trabalho que, por alguma razão, né, ficou um pouco esquecido. Né? Então é interessante que ele volte, né, também como um trabalho de voz, de som, de canto, né, de interpretação, né, em que ela foi realmente muito rica, muito interessante, muito importante. E ali também nós vamos ver alguns fragmentos do Quando o Carnaval Chegar, que é o filme que ela faz com o Cacá Diegues, ela, Chico Buarque, Maria Bethânia, os três, né? Aliás, a interferência dela na carreira da Maria Bethânia é uma coisa é uma das coisas, né, que falam da generosidade da Nara, né? Uh, e da força da sua personalidade e também de sei lá, de um certo desinteresse, assim, porque, eu sou a maior, eu sou isso, eu sou aquilo, nada disso, né? Pelo contrário, ela acha que a Bethânia é melhor do que ela para fazer o show Opinião, que era que ela estava fazendo com sucesso e tal. Bom, e aí tem todas as variações, os engajamentos, as rupturas, né, que ela opera, ou seja, quando ela faz a música do Opinião, que era uma música política, ou depois quando ela vai gravar a música do Roberto e do Erasmo Carlos, né, e causa uma certa controvérsia, enfim, vários momentos, né, são muito interessantes. Eu diria que o momento em que o Caetano Veloso fala dela, eu acho um dos principais. Uh, Agora, eu tenho uma restrição, duas restrições ao filme. Primeiro, 5 episódios é muito, podia ser perfeitamente redutível a 4. Não há motivo para ter. Né, certas coisas se prolongam excessivamente e de maneira desnecessária. E tem uma coisa que eu acho assim que é um problema de. Eu tô chutando, não quero afirmar isso, mas, por exemplo, em muitos momentos se fala de a Nara foi uma revolucionária. Né? Ser um revolucionário supõe um engajamento mais do que uma personalidade. Ela não foi, ela foi. Ela fazia o que ela queria, não quer dizer que ela fosse uma feminista, que ela chegasse e defendesse determinadas posições e que a mulher fosse fazer isso, aquilo, entendeu? Não era esse isso não era um problema dela. No entanto, isso é repetido por várias pessoas, o que no meu entender é um pouco é o mesmo problema que tem um filme do parceiro do Renato em outras ocasiões, que é o Calil, que fez com Armando Antenor, o Arrependido, em que só que lá aparece mais, né? Fica aparecendo, mas você se arrepende, você quer ajustar uma realidade ao seu título de filme, né? Então isso não ajuda o filme, que é um bom filme, Arrependido, diga-se de passagem, um grande achado, mas aqui a coisa um pouco se repete e isso eu diria que é quase o oposto do procedimento do mestre de todos eles, que é o Coutinho, né? Que o Coutinho dizer, fale, né? Você é que tem a palavra, você é que diz, né? Então, embora tenha depoimentos muito bons, alguns são balizados quase por isso, né?
mas é um excelente documentário, uma excelente revelação, não apenas da Nara, como de toda uma época, né, do Brasil, né, uma época que vai desde os primórdios da Bossa Nova até a morte dela nos anos 80, né, quer dizer, passa todo o período de ditadura, inclusive, né, e no caso dela e do Cacá de Vida Fora no Brasil, né, enfim. É um filme que realmente me pareceu super interessante quase todo o tempo. Né? Bom, o segundo filme é também interessante por motivos completamente diferentes. Ele nos é oferecido via YouTube por Comunaflix, ou seja, o Flix dos comunas. Né? Eu não sei quem são, não sei se são piratas ou não, e se dedicam basicamente a filmes chineses. Como eu acredito que a China não tenha tratado de direitos autorais com o Brasil, eu penso que não deve haver problema no uso disso, é capaz até de receber um incentivo da própria China, enfim, do consulado, sei lá eu de quem. Né? Porque o filme é legendado em inúmeras línguas e tem bela qualidade. Então, significa que não é uma pirateada. Né? Se for pirateada, é oficial. Né? Bom, o filme se chama Batalha do Lago Changjin. É uma batalha do começo da Guerra da Coreia, quando os americanos atravessam o paralelo 38, ou seja, o paralelo que divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Em suma, estão preparando uma invasão à Coreia do Norte e a China mobiliza suas tropas nessa direção. Então, ali nós temos a história se eu entendi direito, de dois irmãos. Existe um terceiro irmão que morreu supostamente na guerra de independência. De independência não, de classe, na luta de classes, né? Na tomada do poder pelo Mao Tse Tung. E esses dois irmãos, um é o irmão mais velho, né, mais responsável, e o segundo, ele é intrépido, ele é muito atirado e ele é muito parecido, de certa maneira, com o samurai do Toshiro Mifune, aquele samurai meio amalucado, só que o samurai do Toshiro Mifune seria mais, teria uma debilidade mental, enquanto que, eu sei que hoje em dia não sou a falar bem, mas enfim é a palavra que me ocorre, porque enfim, a minha vida inteira se usou isso, né? E também não pode dizer que ele tinha síndrome de Down, não é isso, entendeu? Bom, o samurai do Toshiro Mifune, eu dizia, né? O menino não, ele é apenas criança infantil, quer ser herói, bababi, bababá, né? A todo custo, sem treinamento, fazendo coisas muito ousadas, mas muito bestas, enfim, há uma coisa aí que também vai unir os dois irmãos. Né? Então, nós vamos ver esse exército chinês se mover em uníssono, como se fosse uma pessoa só. Né? Inclusive, um aspecto chave é no final, porque a batalha é disputada, se dá, né, a mais de 30 graus centígrados negativos. E os chineses têm, para se alimentar na véspera, uma batata cada um. Né? E o filme tira muito essa ideia de solidariedade. Quer dizer, ninguém pega duas batatas, você se alimenta com uma batata por dia. Não é muita coisa, né? De alguma maneira remete àquele mito do Vietcong que comiam, eles comiam uma mão de arroz integral por dia e iam lá enfrentar os americanos. E com o sucesso que a gente sabe. Isso daí, aliás, foi um dos motivos que deu glória lá nos anos 70 ao arroz integral, né? Além do general
esqueci o nome dele, Giap, né? Do general Giap, que pôs para correr os franceses, depois pôs para correr os americanos. Né? Bom, o, o, então o filme tem esses elementos interessantes, né? Patriotismo, uníssono, irmãos, né? Quer dizer, são três numa família. Quer dizer, claramente, me parece que está batendo numa tecla, podemos ter vários filhos aqui na China, não é? Mas acabou aquela política do filho único, etc. Né? Vamos fazer crescer essa população. Né? E também, é claro, me parece que é um recado. Esse filme, em primeiro lugar, esse filme, a gente não pode esquecer, foi o mais visto na China no ano passado. E normalmente são filmes americanos que são os mais vistos. Dessa vez, o filme americano mais visto ficou em terceiro lugar, Velozes e Furiosos. Sei lá que número. Né? Mas que os chineses gostam muito. O filme, em grande medida, é como se fosse um blockbuster americano, só que com um sinal invertido. Quer dizer, os chineses são legais, os americanos são vilões, mas o modo de concepção é o mesmo, né? Não passa por montagem eisensteiniana, nem pudovkiana, nada. É aquilo, é isso que a gente vê. Quer dizer, tem 5 diretores no filme, 3 a gente conhece aqui no Brasil, o Shen Kaiji, que eu acho que cuida mais da parte inicial, que é uma parte que você sente assim um apuro estético grande, né? Até parece que vai ser um filme todo esteticista. Daí muda para ser um filme de ação, muita ação, plano curto, drone a dar com pau. É um filme Netflix, né? Só que é como Netflix. Mas é como os filmes Netflix. Muita velocidade, né? E aí entra também Tsui Hark, né? Que é um especialista nisso, e Dante Lan, que é outro cineasta também, que a gente conhece aqui no Ocidente. Tem mais 2 outros, são 5 diretores do filme todo. Né? Então, é um filme que eu não vou dizer, que maravilha de filme. Né, no fim tá, mas é muito interessante você ver um outro lado manejando mais ou menos os mesmos elementos que Hollywood sempre manejou para impor a sua verdade, impondo uma verdade oposta. Né? E de alguma maneira dizendo, escuta, chegamos, estamos aqui, né? Cuidamos de nós, né? E estejam atentos, né? Mesmo para termos de guerra, nós somos aguerridos, nós defendemos o nosso espaço. Essa é um pouco a mensagem que passa para o exterior, para os adversários. Né? E por fim, não é curioso porque a gente meio cria a ideia de que Mao Tse Tung é uma relíquia, mais ou menos que nem o Marechal Deodoro da Fonseca, que não, né? Não é isso. O Mao aparece sempre como aquele que traz eu não vou dizer a última palavra, não, mas é a inspiração. Né? É dele que surge uma espécie de que emana, né, uma sabedoria. Que emana uma sabedoria. Você diz que a política mudou, etc., virou capitalista, menos capitalista, construiu coisa pra caramba. Aliás, outra coisa importante, né, que o objetivo dos irmãos é que os pais tenham uma casa, né, construir uma casa para os pais. Né? E a gente vê a importância que tem hoje a indústria da construção civil, né, na China. Né? É uma indústria fundamental. Outro dia teve até um problema das proporções do seu tamanho. Né? Enfim, é um filme que eu acho que vale a pena dar uma olhada. A versão em português, a tradução em português não é boa, mas dá para ir. Tem, ao mesmo tempo aparece em inglês, você vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quer dizer, mais aqui, mas de vez em quando é bom se referenciar o que a tradução em inglês, né? Mas eu acho uma coisa interessante de ser vista. Como eu falei, não um filme que vai entusiasmar um espectador habituado a cinema e tal, mas que é capaz de, se você for a garotada que assiste o Batman, ué, por que não? Né?
mais ou menos na mesma balada, só que mais épico, mais né, nacional, etc. Uma coisa que tem, de vez em quando ainda a gente vê no cinema americano, mas não tanto. Bom, hoje eu falei, acho que demais, então desculpa por aborrecê-los. E acho na próxima semana ainda não estarei por aqui. Né? Até lá, para quem quiser o convívio desses comentários meio que a gente faz o que pode. Até esquecendo, hoje eu falei tanto que eu acabei esquecendo. O filme do dia pode ser assinado, quem não assina ainda o filme do dia pode assinar, é gratuito, você passa a receber em casa semanalmente as indicações do Cássio Starling, né, que ele trabalha com Denodo sobre isso. Tá bom?